Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Thiago Oliveira. Chelsea Filho. Estamos aqui para mais um conteúdo. Na verdade, hoje não é bem um conteúdo. Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não. Você que vai dizer. Você vai dar a sua opinião. E o conteúdo de hoje é justamente sobre isso. É sobre dar opinião. Será que a sua opinião é tão importante assim que você precisa dar? Ou será que não? Para nós aqui que estamos fornecendo conteúdo, sim, a sua opinião é muito importante, por isso já escreve aqui nos comentários o que você acha do nosso canal, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal e assim vai. Esse conteúdo de hoje vai ser mais uma conversa, então a gente vai inclusive tentar editar o mínimo possível, a gente vai tentar jogar aqui na íntegra, genuíno, o que a gente realmente acredita, o que a gente acha, tá bom? O conteúdo então é sobre a nossa opinião, ou sobre a sua opinião. Será que a gente deve compartilhar com as pessoas? Fica a pergunta. Começando o assunto de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma história que eu vivenciei e a Jéssica vai compartilhar também o que ela já vivenciou. Dentre muitas coisas que a gente já passou nesse mundo, na dança ou até fora da dança, eu vou compartilhar uma história em específico que não é uma história ruim, né, onde a gente se magoa, mas é uma história que faz a gente aprender, que faz a gente evoluir. Uma vez eu estava numa aula de um outro professor, estava ajudando nessa aula. E dentro dessa aula eu forneci algumas informações para uma pessoa que estava dançando comigo. Eu falei, eu acredito que se a gente fizer assim, assim, assado e tal, pode melhorar o nosso resultado. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, você não é o professor dessa aula, o professor é o fulano. Se eu quiser perguntar alguma coisa, eu vou perguntar para ele, não para você. Foi basicamente assim. E isso na hora me chateou muito, eu fiquei muito marcado, né, com essas palavras. Mas depois de um tempo, isso já faz alguns anos, tá? Inclusive eu tenho muito amor por essa pessoa, é uma pessoa que faz parte do meu convívio e às vezes a pessoa só estava no mau dia. Às vezes a pessoa realmente acreditava aquilo e tá tudo bem, a gente aceita. E isso me fez entender que nem sempre a nossa opinião é tão relevante quanto a gente acredita. Então, neste dia, onde eu não era professor, então eu não tinha a obrigação e a responsabilidade de ajudar e de colaborar, mas eu quis fazer mesmo assim, eu acabei passando por essa experiência, o que foi muito bom, foi um baita aprendizado. Na hora eu não enxerguei o quanto isso era valioso, mas hoje eu enxergo que nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir o que a gente tem para dizer. Nem sempre as pessoas querem ouvir o que a gente tem para dizer. Seja você a pessoa que faz aquela crítica construtiva ou a pessoa que está só, de repente, querendo dar a sua opinião sem pensar no como isso vai e como isso atinge, né, a pessoa. Nem como você faz isso e nem o que isso vai reverberar lá dentro dela. Então, você que faz a suposta crítica construtiva ou dá simplesmente a sua opinião, vamos repensar se realmente é interessante fazer, se realmente é interessante você compartilhar o que você quer, ou o que você gosta, ou o que você sabe com alguém que não pediu a sua opinião. Esse é o primeiro ponto da nossa conversa de hoje. E as pessoas estamos carregadas de opiniões, né? Esse é um fato. Somos pessoas com sentimentos, emoções, então é difícil até essa objetividade que muitas vezes prezamos ter, e até para ser uma crítica construtiva, nós aqui no nosso papel de professor, é difícil você não carregar de sua opinião e a pessoa não receber isso com emoção. Perfeito. Como ele falou, às vezes a pessoa que falou isso estava num mau dia, às vezes ele estava num dia mais sensível, às vezes a pessoa quis falar de um outro jeito e saiu desse jeito. Perfeito. Se tivesse falado de outra maneira, talvez tivesse passado desapercebido. Então, eu acho que é isso muito a frase que você fala sobre as histórias, né? Que tem as três versões. Exato. Antigamente eu gostava muito de falar isso, né? Isso chegou para mim de um jeito e encaixou como uma luva na época. Há muitos anos atrás eu falava que existem sempre três versões na história, né? O que eu vivi, o que ela viveu e o que realmente aconteceu. Mas o que realmente aconteceu segundo quem?
Porque as pessoas, como a Gé falou, são tendenciosas, são dotadas de emoções, de qualidades, de defeitos. Pro bem ou pro mal, isso interfere na opinião, em como a gente filtra isso que a gente ouve, vê, né, ou vivencia. Então, se eu vivenciei uma história e eu tenho uma opinião, a Jéssica vivenciou a mesma história, tem outra opinião, quem viu ou ouviu ou experienciou junto tem uma outra opinião. Às vezes vem uma opinião mais coincidindo com o que eu acredito, às vezes com o que ela acredita, às vezes é totalmente diferente. Mas quem vai dizer realmente o que é certo e errado? Então, né? E, por exemplo, eu também comentava com ele sobre quando você escuta uma história de alguém e conta para outra pessoa. E você pode, né, estar passando essa história, não é nem fofoca disso que estamos falando, não, uma história. Só que quando eu recebo essa história, para mim vai fazer sentido, vai ficar marcado como importante fatos que têm a ver com essa minha vivência, seja pro bom, pro ruim, alguma coisa. Tem coisas que eu vou descartar porque para mim não são relevantes. Quando eu contar essa história para ele, vai com esse filtro, né? E por aí vai. De fato, a gente fala desse telefone sem fio, né? Praticamente. Você recebe uma coisa totalmente diferente do que era originalmente. Perfeito. Mas eu acho que não tem a ver com a maldade nem falta de empatia. É o ser humano carregado de emoções. Perfeito. E sobre opinar, né? Eu acho que é inevitável opinar, né? A gente, quando observa, está num lugar, o primeiro que faz é comentar sobre alguma coisa dando opinião. Perfeito. Não tem como. Mas eu acho que sempre é interessante tentar, pelo menos, entender um pouco a realidade da outra pessoa, ou só entender que já não vai ser a minha realidade. Perfeito. Já é um ponto de partida isso bom. Exatamente. Né? Não é é uma minha ótima realidade. régua. Então, e daí vem as consequências, né? Quando você dá uma opinião ou recebe uma opinião, uma crítica, às vezes com vontade de te ajudar, né? Às vezes com vontade mesmo de não te ajudar em nada, mas vem... Aí cabe à pessoa, às vezes, o que vai fazer com isso também, Exato, né? Exatamente. Porque aí a pessoa, ela pode ter uma firmeza, uma consistência mental, uma consciência de quem ela é e o que ela faz, e às vezes isso pode trazer até uma força, né? A pessoa, uma vez eu ouvi uma história do tipo... Vou ser bem breve, mas a pessoa estava dançando e aí quando a pessoa parou de dançar, chegou na mesa, tinha uma outra pessoa lá e essa outra pessoa falou para ela assim: nossa, eu acho que você deveria estudar mais, né? Foi muito feio isso que vocês fizeram na dança e tal. Uma história bem superficial para vocês entenderem que isso que a pessoa falou poderia ter destruído essa outra pessoa que ouviu, mas no caso deu força para ela continuar estudando, para ela buscar mais aulas, mais estudos, mais orientações, e isso foi bom para essa pessoa, que na hora, pelo que ela falou, destruiu, foi forte, mas depois isso serviu como uma catapulta para ela conseguir continuar estudando e vendo que a pessoa... às vezes, que faz uma crítica construtiva, essa suposta crítica construtiva, às vezes não construiu nada de bom por ela e acaba querendo trazer outra pessoa junto. Tem pessoas que enxergam dessa forma. Já eu vejo que a pessoa, às vezes, só queria ajudar e não soube falar, né? É melhor encarar assim que fica menos peso, né? A gente carrega menos isso pela nossa vida. Então, às vezes, a pessoa só quis ajudar e não soube como falar isso. Ela quis falar que aquilo que ela fez precisava de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de estudo, mas às vezes a pessoa não sabe como falar e também não sabe como receber, como a Gé falou, como eu recebi também aquilo que me foi falado. Sim. Né? E aí é a mentalidade do que ele fala, né? Um pouco desse mindset. Tem pessoas que vão levar isso para o crescimento e tem pessoas que vão concordar e dizer, então vou desistir de fazer aquilo. Exato. Então é bem delicado, porque todo mundo alguma vez ouviu sobre isso. Poxa, eu ouvi aquela opinião, se eu tivesse deixado de fazer, hoje não estaria como eu estou. Exato. Ou vice-versa. Eu desisti porque falaram tal coisa. Exatamente. Isso é bem... comum. É bem comum e é meio triste, né? Porque não é uma questão de a pessoa não tem uma decisão forte de fazer o que quer. Não, às vezes realmente é uma estrutura do pensamento que não consegue a pessoa lidar com aquilo. Exato. Às vezes é o estado que a pessoa está naquele dia, naquele momento, né? Também. Tem muita gente que vem pra dança
por N motivos. Um deles é a depressão, é a tristeza. E a pessoa vem para ter ajuda, né? Para ter essa espécie de bengala, para que ela consiga se levantar, consiga andar novamente e se fortalecer. E se alguém escuta esse tipo de coisa num momento como esse, é destrutivo. Querendo ou não, tentando fortalecer a mente, tendo um mindset maravilhoso ou não, isso num momento como esse pode ser destrutivo, né? Exatamente. Só então, indo para o final dessa conversa, a gente quis compartilhar a nossa opinião, e a nossa opinião tem a ver com o que a gente acredita, e a gente não está aqui para criticar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente aconselha que você seja uma pessoa que levanta as outras, uma pessoa que elogia. E se não for genuíno, não tem problema, não elogia, né? Mas também não joga a pessoa lá embaixo. Acredite que isso vai fazer muito bem para você e para as pessoas à sua volta. Eu gosto de elogiar quando eu realmente sinto vontade. Eu gosto de elogiar as pessoas, a roupa, o dia, o sorriso, tudo que for genuíno. Se não for, eu nem abro a boca para falar, mas eu também não abro a boca para criticar. E eu passei uma experiência recentemente que eu estava num evento e eu estava dançando com uma outra pessoa. A pessoa pegou e perguntou assim: por que você faz assim? Aí eu falei: foi uma forma de fazer. Ela: tá bom, mas eu não gostei, eu não gosto, isso não é legal pro meu corpo. Eu falei: poxa, que pena, mas é legal você lembrar que existem outras formas de fazer. E eu não fiz algo que a machucou. Ela só questionou o fato de eu estar fazendo uma coisa ao invés de com o abraço fechado, que ela gostaria e preferiria, eu fiz com o abraço aberto. E você que dá aula, você que faz aula, provavelmente sabe que existem várias formas de se abraçar. Inclusive, tem dia que a gente nem tá na vibe, né, de ficar coladinho. E aí, esse era um dia que eu tava a fim de ficar um pouquinho distante, porque nesse dia eu não tava a fim de trocar muito. Mas eu estava nesse evento e estava disponível para o conhecimento, só que eu estava com uma outra energia. Quem entende o que eu estou falando sobre essa questão de estar na vibe de dançar coladinho, estar na vibe de dançar um pouco mais distante, ou até depende do que a gente está fazendo na dança. Sim. Tem coisas que são mais convidativas a fazer distantes, perto e assim vai, né? O fato é, eu fiz distante, a pessoa não gostou e me questionou. E aí, não satisfeita, a pessoa foi lá e perguntou na frente de todo mundo, dos professores: mas será que realmente não é interessante fazer com o abraço mais fechado? Aí os professores foram lá para a mesma direção que eu acredito que. Isso, gente, é um assunto um tanto polêmico, tá? Eu estou compartilhando aqui genuinamente, falando a verdade. Eu não tenho medo de falar, porque eu também não precisava ser validado por eles. Se eles não concordassem, eu também falaria aqui. Mas eu ainda tenho a minha opinião e eu tenho a minha mente forte acreditando que o que eu faço realmente é bom para o máximo de pessoas. Eu acredito que tomara que seja o melhor para o máximo de pessoas. É isso que eu acredito. Porque nem todo mundo vai gostar de dançar agarradinho comigo. E eu não vou estar também todo dia nessa vibe, nessa energia. E nem todo mundo vai gostar de dançar distante. E tem gente que prefere dançar agarradinho, pertinho, né, com o abraço mais fechado. Às vezes pode melhorar a comunicação, pode ser mais gostoso, mais prazeroso. N motivos para você fazer um ou fazer o outro. O fato é, nem todo mundo vai fazer do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E existe essa questão. Será que é o momento de dar a opinião? Será que realmente você precisa ter toda a satisfação do jeito que você quer, quando você quer e tudo mais? E foi o que foi dito pelos professores. Os professores falaram que não precisa, você não precisa dançar sempre com o abraço fechado, nem sempre com o abraço aberto. E eu não precisava ser validado, confirmo isso, reafirmo, só que acabou coincidindo e a pessoa aprendeu, eu acredito que uma lição valiosa, que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, quando a gente quer. E isso serviu para mim, serviu para a pessoa, eu acredito, e vai servir também para outras pessoas em outros momentos. A gente aprende essas lições, que eu e a Gé, a gente gosta de dançar com o abraço fechado, né? A gente vê mais funcionalidade, mais eficácia, só que às vezes a gente também dança com o abraço aberto. Só que a gente estuda o abraço fechado. Só que tem dia que a gente quer
um pouquinho mais de distância. Às vezes a gente não está na vibe. E assim vai. E aí você vai aprendendo que quanto mais flexível sua mente mais flexível seu corpo também será. Bom, eu vou compartilhar aqui também uma opinião que me marcou também, claro, por isso eu lembro até agora, que tem a ver com o estilo de vida que eu tenho, sim, que é o vegetarianismo. E eu aderi a esse estilo de vida com 16 anos. Era bem adolescente, então fui aos poucos me desapegando do estilo de vida que tinha na minha casa, que é o normal, né? O onívoro de todo mundo. Beleza. Só que aí eu já frequentava aulas de dança, já ia para academia e tinha uma pessoa que era para mim uma autoridade, uma pessoa mais velha que já era um exemplo de um corpo legal, sabe? Dançava. Então, reforço isso porque quando a pessoa representa uma autoridade para você, a opinião é mais valiosa e pesa mais, perfeito. né? Então, eu até falava, nossa, olha o corpo dela, eu não acreditava a idade que ela tinha, aquelas coisas. E aí, foi uns 2 anos depois que eu comecei, né, a ser vegetariana, virei vegetariana, que eu fiz essa amizade com essa pessoa, e essa pessoa, até com um certo profissionalismo, né, porque era da área de educação física e tal, me falou pra mim, nossa, mas tu tá fazendo tudo errado, você não vai desenvolver massa muscular nunca, você vai ficar flácida e vai ficar doente, né? Vai ficar... E pra mim isso foi assim, uma bomba, né, que caiu, porque eu tinha acreditado nesse estilo de vida muito além do prato e eu me encontrei assim, numa situação de o que eu vou fazer, porque eu já estava numa caminhada fitness e um estilo de vida saudável. Eu falei, meu Deus, será mesmo que então eu vou ter que abandonar uma parte, né, que eu queria por um bem maior, que eu acreditava que era o vegetarianismo, ou bem deixar de abandonar a ideia do vegetarianismo e voltar a comer carne desesperadamente para poder então ser uma pessoa saudável. Bom, graças a Deus, então, para mim, mesmo que essa opinião foi muito importante, eu mantive forte, como eu falo, isso tem a ver com o momento que eu estava, que eu me encontrava e a maneira de reagir, da minha mente reagir. Perfeito. Poderia ter sido diferente, mas eu continuei e ainda aqui, quase 30 anos depois, estou praticamente, estou bem saudável, nunca tive problemas de saúde, estudei, isso é uma coisa muito boa, me senti desafiada e corri atrás, fiz cursos de nutrição naquela época e tudo, para não me deixar bater pelo desconhecimento. Perfeito. E aprendi a como fazer todas essas complementações proteicas e tal com o vegetarianismo. E hoje sou uma pessoa super atlética, posso me considerar, mesmo que não é minha área direta, né, que é a minha dança. Mas eu sou uma pessoa atlética, uma pessoa saudável, nunca tive problemas e estou aí muito feliz de falar isso. Hoje eu sinto até felicidade de ter vivido essa opinião e hoje poder rebater, né? Rebater? É isso, tipo falar, olha, não é bem assim, eu posso falar. Então, essa foi uma... A Jéssica não só viveu isso, né, a experiência de se tornar uma vegetariana em um momento onde isso não era falado, não era comum, não tanto quanto hoje. Hoje você vê em todo lugar cardápios vegetarianos, veganos e assim vai. E foi uma das coisas também que a Jéssica trouxe para a nossa vida, que a gente acabou conhecendo um pouco mais sobre esse mundo. E essa opinião dessa autoridade na vida da Jéssica poderia ter levado ela para outro lugar, poderia ter destruído essa vontade de se tornar vegetariana. Não importa o motivo que ela se tornou, que no caso tem a ver com o cuidado com o planeta, com os animais, tem a ver com a vida saudável, tem um monte de motivos que ela pode ter se tornado vegetariana. Mas o fato é que a pessoa não tinha informação sobre isso o bastante para dar a sua opinião. E essa opinião poderia ter influenciado na vida da Jéssica. Como influenciou, na verdade, né? Marcou, positivamente. Né? Positivamente, né? Eu corri atrás. Fez ela correr atrás e buscar sobre esse assunto, que é o que a gente falou sobre como a pessoa dá a opinião, se ela realmente é capaz de dar e se é relevante a opinião dela e, o principal, como você recebe essa opinião, como você vai tratar esse assunto. Como, por exemplo, eu falei da história que eu estava na aula e eu fui ali questionado por que eu estava dando a minha opinião se eu não era o professor da aula. Então, é assim que a gente acaba vendo e vivendo as nossas experiências. E você não precisa viver da mesma forma que a gente, tá tudo bem.
Você pode se sentir triste, magoado com uma opinião. Só que se você conseguir se fortalecer com isso, eu tenho certeza que você vai se beneficiar tanto das experiências boas quanto das não tão boas assim. É uma forma que a gente vem conduzindo e a gente não é 100% feliz não, tá? Não é isso. A gente tem dias tristes, dias sem motivação, mas o que vale é a continuidade, né? É a resiliência. Então, se você acredita nisso, compartilha aqui a sua opinião conosco, deixa nos comentários, aproveita, já se inscreve no canal porque a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, sobre a nossa opinião. E afinal, será que a nossa opinião é tão relevante assim, a ponto de você se inscrever no canal e ativar o sininho? Fica aí essa pergunta. E de verdade, a gente veio aqui com toda a humildade do mundo compartilhar o que a gente acredita e não precisa ser o que você acredita, tá tudo bem. Por isso que os comentários estão aqui, para você deixar a sua opinião. E só para finalizar esse conteúdo, há pouco tempo, recentemente aconteceu um caso com o Caio Castro, que a gente estava conversando sobre isso, né? Ele deu a opinião dele sobre quem deveria pagar a conta e tudo mais. E, gente, quando a gente como ser humano, a Jéssica já falou isso no começo do vídeo, é tendencioso a dar opinião. Quando a gente se torna público, aqui no nosso canal tem um pouco mais de 500 inscritos. São 500 pessoas que estão aqui para ouvir a nossa opinião e provavelmente para dar a sua opinião. Então a gente se torna uma pessoa pública. A Jéssica tem mais de 14 mil inscritos no canal dela. São 14 mil pessoas que estão ali ouvindo a opinião dela sobre a vida ou sobre a dança e estão ali também dando a sua opinião. Então quando a gente se torna uma pessoa mais pública, acaba que é inevitável a gente ouvir e dar opinião, né? E nem todo mundo vai concordar conosco e tá tudo bem. Essa é a graça da vida. Nem todo mundo vai concordar com o que a gente acredita na dança e nem como pessoa. E essa é a graça, tá bom? Esse é o legal, essa é a vida. Porque o que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? E assim vai, né? Então é isso, eu acho que finalizamos por aqui, né, Gé? Isso aí. Muito bom. Então a gente vai compartilhar um pouco das nossas opiniões, das nossas experiências. Esperamos que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e até mais.